O Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal, de ontem e de hoje, atua não apenas pela independência de seus juízos, mas também pela prudência de suas decisões, pela construção de uma visão republicana de país e pela busca incansável da harmonia entre os poderes. Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil. O ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, em meio a uma pandemia que impede as reuniões presenciais da Corte e a instabilidade institucional, no ano em que o STF foi alvo de ataques do presidente da República e de manifestantes, que chegaram a lançar fogos contra o prédio do tribunal. Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. A ação durou ao menos 5 minutos. Eles ofenderam de forma pesada alguns ministros, inclusive o presidente da Corte. E em tom de ameaça, perguntavam se entenderam o recado e mandaram que eles se preparassem. Fux substitui Dias Toffoli, responsável por abrir o inquérito das fake news, que acabou atingindo parlamentares, empresários e blogueiros bolsonaristas e provocando ataques do presidente Jair Bolsonaro. Acabou, porra! Me desculpe, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Mas Toffoli também se aproximou de Bolsonaro e foi cobrado internamente por ter demorado a responder aos ataques do presidente. Além da relação com o executivo, o novo presidente do Supremo, Luiz Fux, terá pela frente temas importantes, como a composição das duas turmas da Corte e seus impactos sobre a Operação Lava Jato e a aposentadoria de 2 ministros nos próximos meses. O que muda com essa troca de comando no STF? Como a composição das turmas pode afetar julgamentos da Lava Jato? Que temas devem receber prioridade do novo presidente da Corte? Como fica a relação com os demais poderes? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a repórter Carolina Brígido, que faz a cobertura diária do Supremo em Brasília. Fique com a gente. Carolina Brígido, vamos começar falando um pouquinho sobre os bastidores dessa passagem de bastão aí do ministro Toffoli para o ministro Fux. Na sessão de despedida do ministro Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa. Como é que ficou o clima nos bastidores dessa sessão? Então, estava tendo uma sessão em homenagem ao ministro Dias Toffoli, né, que era a última sessão que ele estava participando como presidente do Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o mais novo da corte, ele estava discursando em homenagem ao Toffoli, enaltecendo o ministro, dizendo que eles são amigos há muitos anos, e de repente chegou o presidente Bolsonaro. E aí foi uma situação interessante, até o ministro Alexandre ele parou de falar. Eu vou interromper um pouco, presidente, porque o presidente da República adentra o nosso plenário. Seja bem-vindo, presidente Jair Bolsonaro. Bem-vindos a essa sessão. Estava nitidamente surpreso com a presença, né? Entrou o presidente Bolsonaro, entrou também o advogado-geral da União, o José Levi, e também o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, que o Fernando Azevedo, inclusive, já foi assessor do ministro Toffoli antes de ir para o governo. Foi interessante porque, de repente, o ministro Alexandre começou a falar de todas as vezes que o Supremo foi ameaçado. Vossa Excelência será lembrado na história como aquele que garantiu, nos momentos de agressão ao Supremo Tribunal Federal, no momento que tochas e rojões eram jogados no Supremo Tribunal Federal, garantiam os instrumentos necessários para que isso cessasse e a harmonia entre os poderes permanecesse.
e falou do inquérito das fake news, que foi um ponto muito criticado pelo presidente Bolsonaro nos últimos tempos, porque o inquérito das fake news ele acabou mirando vários aliados do presidente Bolsonaro, né? Teve prisões de bolsonaristas também, busca e apreensão, então ficou um pouco um climão ali na corte, né? E só pra gente descrever um pouco a cena, tinha pouca gente ali no plenário do Supremo, né? Até porque as sessões têm sido virtuais por causa da pandemia, então chamou ainda mais atenção, não era um evento assim para convidados, com um monte de gente participando, né, Carol? Exato, estava só uma família restrita do presidente Toffoli, estava também o ministro Gilmar e o ministro Alexandre estavam presencialmente no plenário, assim, numa distância considerada segura, e de repente chegou o presidente Bolsonaro. O fato é que ficou todo mundo com cara de surpresa. É tanto que primeiro, assim, o ministro Alexandre acabou de fazer o discurso, depois foi passada a palavra para o ministro Gilmar, depois para o ministro Fachin, e só depois que o ministro Fachin falou que o Toffoli chamou o presidente Bolsonaro para compor a mesa, assim, eu acho que ele não tinha se tocado, assim, ele esqueceu, né, da formalidade, já que a formalidade tinha sido quebrada naquele momento também pelo presidente da República. Acho que não tem nem protocolo para isso, né, eu não me lembro de um outro momento em que um presidente tenha chegado de surpresa e sentado ali do lado do presidente do Supremo, é inédito, né? E mais, é uma sessão comum, não é uma sessão de abertura do ano, nem de fechamento do ano, então não tem formalidade nenhuma, não tem a previsão de que o presidente da República participe. E mais interessante foi que a palavra foi dada ao presidente Bolsonaro, que não fala em sessão normal do Supremo, em tese era uma sessão normal, ordinária do Supremo, e o presidente da República falou, fez um discurso, quebrando totalmente o protocolo desse momento. Dizer que a harmonia, o diálogo, o entendimento em momentos difíceis, apesar de seres bem mais novo do que eu, isso foi muito importante para o destino do nosso Brasil. Bom, falando agora sobre o que é que muda nessa mudança de presidência do Supremo Tribunal Federal. Está saindo o ministro Dias Toffoli, que se por um lado foi o responsável por abrir o inquérito das fake news, que acabou mirando parlamentares, empresários e blogueiros bolsonaristas, de outro lado ele chegou a ser criticado justamente por essa aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, ter uma relação ali mais institucional com o executivo e até por ter demorado em alguns momentos a responder a alguns arrobos ali do presidente Bolsonaro, né? O que a gente pode falar sobre o estilo do Toffoli e agora o Fux entrando na presidência do Supremo? Então, o estilo do Toffoli, ele foi bem resumido pelo próprio presidente Bolsonaro nessa sessão de hoje. O presidente Bolsonaro falou assim... Diz ele que em muitos momentos, quando o chefe do Executivo procurou o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu. Em outros momentos, até nos surpreendeu com a sua capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos. Então, com essa palavra do presidente Bolsonaro, a gente consegue ver o quão próxima era a relação entre o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo. Eles se falavam com bastante frequência durante essa crise institucional que teve entre os dois poderes, e o Toffoli sempre tentando apagar incêndio, tentando resolver os conflitos entre os poderes. O ministro Fux, ele tem uma relação próxima com o presidente Bolsonaro, mas no sentido institucional. O ministro Fux tem dito a pessoas próximas dele que ele não quer manter esse mesmo estilo do Toffoli de visita sem agenda. O presidente Jair Bolsonaro levou um grupo de empresários para uma reunião de surpresa com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele queria fazer um apelo para o relaxamento das medidas de isolamento, mesmo com o número de infectados pela Covid que não para de crescer e na contramão do que tem sido adotado em todo o mundo. De frequentar eventos sociais, de visitar muito o Palácio Planalto, de conversas de bastidores. Ele quer um distanciamento institucional, uma liturgia das relações e não uma relação
próxima a uma relação pessoal. Essa gestão aí do ministro Dias Toffoli também não foi nada fácil, né, Carol? Porque foi esse último ano aí, um ano em que o Supremo foi alvo de protestos, teve manifestante atirando fogos de artifício, o próprio presidente Bolsonaro fazendo críticas aos ministros do Supremo. Então foi um desafio manter essa estabilidade institucional ali, né? O que a gente pode esperar desse biênio agora sob o Fux? Será que o clima vai ficar um pouco mais ameno? Olha, as relações têm sido menos tensas a cada dia entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A tendência é que estabilize. O problema é o seguinte, a gente não controla os fatos, né? É interessante a gente se lembrar que em setembro de 2018, quando o Toffoli tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele falou que o Supremo teria que submergir agora e deixar a arena nacional aberta à política, né? Que tinha um presidente que seria recém-eleito e que um Congresso também novo e que o Supremo deveria ficar na retaguarda. Só que aconteceu o contrário. Os fatos foram acontecendo, a começar com a abertura do inquérito das fake news já no início de 2019, né? Ou seja, no início do mandato do presidente Toffoli. E por 10-1, o Supremo Tribunal Federal julgou legal o inquérito das fake news, que investiga ameaças a ministros do STF e também a disseminação de informações falsas. E o Supremo ficou cada vez mais sob os holofotes. Então, essa ideia que ele teve do Supremo ficar mais discreto não deu certo. O ministro Fux agora também quer tirar o Supremo da vitrine. O problema é que isso depende dos fatos externos também, né? E também dos fatos internos. Não dá para ele controlar o que ele vai ver pela frente e como que ele vai reagir. Então acaba sendo uma surpresa mesmo, né? O que vai acontecer nos próximos 2 anos com o Supremo. Se vai ficar mais discreto, se vai ficar mais na linha de frente. Até que ponto o ministro Luiz Fux na presidência vai ter o poder de controlar a pauta? Porque com a pandemia aumentou o número de casos que podem ser julgados no chamado plenário virtual, que não depende da decisão do presidente da corte para colocar em pauta. O que está na mão dele de decisões importantes que podem ser pautadas ou não? Olha, o presidente, ele controla a pauta do plenário do tribunal. Ele decide os temas que vão ser pautados ou não. É um poder muito grande, porque assim, existem centenas de processos prontos para serem pautados no Supremo. Agora, quem decide o que vai para o plenário ou não é o presidente. Tem vários temas que ele pode pautar. Por exemplo, a questão da segunda instância, que foi decidida no ano passado. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Com essa decisão, o réu só começa a cumprir pena depois de esgotados todos os recursos. Antes da decisão do ano passado, o Supremo permitia que fosse preso o condenado em tribunal de segunda instância. Depois da decisão do ano passado, ficou entendido que essas pessoas poderiam aguardar em liberdade por mais tempo até que o último recurso fosse julgado pelo judiciário. Agora, vão ter 2 ministros que votaram a favor dos réus. 2 ministros vão se aposentar, ministro Celso de Mello e ministro Marco Aurélio Mello, ao longo desses anos da gestão do ministro Fux. Se ele quiser, ele pode pautar algum recurso que trate desse tema, voltar ao plenário e tem chance grande de reverter esse placar. Porque o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio Mello, eles votaram a favor dos réus. O mais provável é que o presidente Bolsonaro indique para o Supremo ministros que tenham um pensamento mais rígido da lei penal, que é o que ele vem defendendo nos discursos. Se isso de fato acontecer, vai ficar uma corte muito mais penalista do que garantista. E isso pode fazer com que o placar da segunda instância mude, fazendo com que o Supremo retome aquele entendimento anterior de permitir as prisões antecipadas dos réus. Com
relação à Lava Jato, Carol, o que é que muda? Os recursos e julgamentos da Lava Jato ficam por conta da segunda turma, que já está desfalcada, né? O ministro Celso de Mello está em licença médica, mas, como você disse, ele também vai se aposentar. Como é que fica a composição dessa turma? O que muda daqui para frente? É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, tem 2 turmas de julgamento. Além do plenário, que tem 11 ministros, tem 2 turmas. A primeira turma e a segunda turma. Cada uma delas tem 5 ministros. O presidente não participa desses colegiados menores. Então, a segunda turma é a turma que julga a Lava Jato. Atualmente, essa turma tem 3 ministros que costumam votar pelas garantias dos réus e 2 ministros mais chamados punitivistas, que votam por uma interpretação mais rígida do direito penal. A segunda turma só vai mudar a composição quando o ministro Celso de Mello sair, que aí vão ficar 2 garantistas e 2 punitivistas. O ministro que o presidente Bolsonaro escolher para o lugar do Celso de Mello vai para essa vaga do Celso de Mello. Então vai depender desse ministro novo qual vai ser a tendência da segunda turma. Só que nos bastidores do Supremo está sendo costurada uma solução interna, que seria o quê? Tirar o ministro Toffoli, que vai para a primeira turma a partir de amanhã, no lugar do ministro Fux. O ministro Fux é egresso da primeira turma. O ministro Toffoli vai assumir uma cadeira na primeira turma, só que quando o Celso de Mello aposentar da segunda, ele pode pedir transferência para a segunda turma. O que acontece se ele for transferido? A segunda turma volta a ser garantista. Por quê? Porque o ministro Toffoli é garantista também. E aí vai voltar a ter uma maioria garantista. Só que, para essa mudança acontecer, o ministro Toffoli tem que querer, né? E a gente ainda não sabe se ele vai querer ou não fazer essa mudança, se os ministros da corte vão concordar com esse acerto, isso está sendo costurado ainda nos bastidores. Com essa formação que está hoje, com o ministro Celso de Mello em licença médica, as decisões, como tem dado empate, têm beneficiado os réus, né? E foram vários os empates nessas licenças do ministro Celso de Mello. Pelo menos 10 casos de empate que beneficiaram réus diante da licença médica do ministro Celso de Mello. Aí vai depender muito da composição, como você disse, se vai ser uma turma mais favorável aos réus da Lava Jato ou mais punitivista. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, depende dessa articulação que você está relatando. Exato. Inclusive, essa regra de que o empate deve significar uma solução mais favorável ao réu, isso é uma regra penal que está expressa, inclusive, no regimento interno do Supremo. O ministro Edson Fachin, que é da segunda turma e é relator da Lava Jato e é punitivista, não gostou muito da aplicação dessa regra ultimamente, tanto que ele sugeriu que o plenário do Supremo mude isso. Porque o que está acontecendo? Os réus estão ganhando sempre na segunda turma, está ficando previsível, né? E para o ministro Edson Fachin isso não está legal. Tem que ver como que o plenário vai decidir isso, se vai manter essa regra ou se vai mudar. A grande questão pendente hoje com relação à Lava Jato é um recurso do ex-presidente Lula, né, Carol, em que a defesa do ex-presidente questiona o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não teria imparcialidade para julgar o ex-presidente Lula. O julgamento começou em dezembro, quando os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra conceder liberdade ao ex-presidente Lula. Mas foi interrompido quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. Essa ação é anterior à publicação de supostas mensagens atribuídas a Moro e aos procuradores. Entre outros motivos, a defesa alegava, como prova de suspeição, o fato dele ter aceito o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Isso ainda vai ser analisado pela segunda turma? É o seguinte, essa votação já começou. Já tem, a segunda turma, começou na segunda turma, né? Já tem 2 ministros que votaram dizendo que o ministro Sérgio Moro foi imparcial, sim, na condução dos processos contra o Lula e que, por isso, esses processos não devem ser anulados. O ministro Fachin e o ministro Carmen Lúcia votaram dessa forma. Ministro Gilmar Mendes e ministro Lewandowski ainda não votaram, mas deram a entender que vão votar de forma a considerar o ex-juiz Moro parcial na condução dessas investigações. O ministro Gilmar Mendes tem dito a pessoas próximas que ele só vai devolver esse caso para julgamento depois que o tribunal começar a se reunir presencialmente. Isso só deve acontecer em 2021. Então já vai ser com a nova composição da segunda turma, seja ela com o ministro Toffoli, seja ela
com o novo ministro que o Bolsonaro ainda vai indicar. Então, essa nova composição da segunda turma vai ser crucial para definir qual vai ser o destino do Lula, porque se essas investigações forem de fato anuladas, se o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro considerado parcial para ter conduzido essas investigações, os processos contra o Lula vão ser anulados, as condenações, e ele vai poder se candidatar em 2022. Então, olha só o que está em jogo na composição da segunda turma. Uma simples cadeira numa turma de julgamento do Supremo vai ditar as eleições presidenciais de 2022. Agora, essa questão da Lava Jato vai além também dos ministros do Supremo. Tem a atuação da Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral Augusto Aras tem sido criticado pela Força-Tarefa da Lava Jato. Recentemente pediu acesso aos dados todos da Força-Tarefa. O presidente Dias Toffoli chegou a conceder, depois essa decisão foi revista. O ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, suspendeu o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. A PGR anunciou que vai recorrer. Então não depende também só do posicionamento dos ministros, né? Como é que vai ser esse andamento da Lava Jato daqui para frente no Supremo? Claro, o Ministério Público, ele é o dono das ações penais, vamos dizer assim, é o dono das investigações. Ele que determina quando que a investigação vai ser aberta e quando que a investigação vai ser fechada por falta de prova. Se não houver, por exemplo, iniciativa do Procurador-Geral da República para apresentar denúncia, olha, Lava Jato não anda, Lava Jato fica parada no Supremo, pelo menos, né? Porque nas instâncias inferiores, quem cuida é o Ministério Público Federal nos estados em que os inquéritos estão. E no Supremo Tribunal Federal, quem cuida dos inquéritos e das ações penais é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E com relação a Flávio Bolsonaro, hein, Carol? Ele teve direito a foro privilegiado, o Ministério Público está recorrendo. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite uma ação do Ministério Público do Rio que contesta o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, considerou a ação do MP inadequada. Decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal estabeleceram que o foro privilegiado só se aplica a crimes cometidos no exercício do atual cargo e em situações a ele relacionadas. A PGR alega que não houve definição sobre o que acontece quando o crime se relaciona a um mandato diferente do atual. Como é que está essa questão no Supremo? Essa questão é o seguinte, no ano passado, em 2018, aliás, o Supremo restringiu a regra do foro privilegiado apenas para casos em que o crime foi cometido durante o mandato em razão do cargo ocupado. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ele é senador, mas nem por isso ele tem foro no Supremo. Por quê? Porque o fato que foi investigado é da época que ele era deputado estadual. Aí o que acontece? Agora tem que decidir se o foro que ele vai ser investigado agora vai ser a primeira instância, porque ele não tem direito ao foro no Supremo, ou o Tribunal de Justiça do Rio, que é o foro para investigar deputado estadual. Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, porque o STF, naquela decisão de 2018, deixou essa lacuna. Não dá para saber se o caso volta para a primeira instância ou se o caso vai ser investigado no foro que a pessoa tinha na época que ele ocupava o cargo. Mas muda alguma coisa no clima no Supremo com essa mudança de composição ou você acha que não? Isso é um dos poderes que o presidente do Supremo tem. Vai depender do presidente do Supremo pautar isso no plenário ou não. Então, assim, vai depender da disposição que o ministro Fux tem para entrar numa seara delicada para o governo federal, para o presidente Bolsonaro, especificamente, se ele vai ter melindre para lidar com temas que podem causar algum tipo de conflito com o Palácio do Planalto, ou se ele vai simplesmente julgar o que está pronto para ser julgado e que precisa ser julgado mesmo. Porque o caso é o seguinte, esse caso do Flávio Bolsonaro não atinge só ele. Tem vários políticos em situação semelhante com foro suspenso, sem saber qual é o foro que tem que ser julgado. Então, o Supremo vai ter que decidir isso em algum momento.
Carolina Brígido, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até logo. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.